que eu fui assistir esse filme? Eu fui assistir o filme do Super Mario pelo valor nostálgico do game, assim. Do game, meu Deus, meu lado publicitário. Aparecendo aqui. Oi, internet! Meu nome é Marco Aurélio Gal, pode me chamar de Gal, e eu tô aqui pra falar sobre Super Mario Bros. O filme. Bom, numa opinião geral, eu achei o filme meio decepcionante. Eu achei tudo muito datado, não só datado, achei que no filme não tem personalidade nenhuma. Os diálogos são tão datados, parece assim, feito por inteligência artificial, só pegando roteiros dos anos 90, de filmes dos anos 90, sabe? Porque ninguém vai me deter, nossa aventura começa agora, essa é a batalha de nossas vidas. É tudo muito frase de efeito e clichê, linguagem mais datada do que os próprios programas do Mario dos anos 90. Olha, princesinha, eu tenho vagalumes bem bonitinhos pra você. Bonitinho. Se Deus quiser, agora ela cala a boca. A dublagem brasileira, eu assisti o filme dublado, mas depois eu vi alguns trechos em inglês. Eu lembro que na época que anunciaram a contratação do Chris Pratt, era de que ninguém ia aguentar 2 horas de filme com alguém falando na cadência da voz do Mario dos jogos, que é uma voz aguda, assim, bem estilizada, né? E que não daria pra você investir com um personagem em um filme, sei lá, de 2 horas, versus alguém que tem uma voz mais realista, digamos assim, né? Como a que o Chris Pratt ia entregar. O Chris Pratt, na verdade, até poderia entregar uma voz estilizada, não precisaria de entregar uma voz realista, mas a escolha que eles queriam era de fazer uma versão mais realista, com a voz realmente do Chris Pratt, pra ser reconhecível que é a voz do Chris Pratt. Mas a dublagem brasileira mostrou que, na verdade, é possível, sim, ter um personagem com a voz na cadência do Mario, no mesmo estilo de voz, assim, da voz do Mario dos jogos. Que dá pra você investir em um personagem assim, que, na verdade, a gente sempre soube que sabia, né? Porque tem o próprio Mickey, que também tem uma voz bem específica. E também sobre a dublagem, porque quando eu tava vendo isso dos diálogos, assim, eu fiquei, ninguém pode me deter, sério mesmo isso? Eu pensei que talvez pudesse ser da adaptação brasileira, porque, por exemplo, tem um Nem que a Vaca Tussa, que é dito assim com muita ênfase, e eu fiquei, nossa, mas não tinha uma frasezinha melhor, assim. No caso, essa em específico é resultado da adaptação brasileira, mas no geral, assim, essas frases de efeito estão no original também. Eu até olhei se estava no jogo, por exemplo. Antes de você começar a jogar, que tem uma sequência que mostra a história, né? Então eu pensei que talvez pudesse ser de alguma dessas sequências, mas eu não achei. E também, assim, precisa mesmo de ter. Enfim, isso me incomodou muito, esses diálogos. Na verdade, é um filme total. Os diálogos só refletem o pensamento geral, assim, do filme, que é bem meia boca, bem meia boca. Os conflitos são artificiais, então o clímax não faz sentido. Os personagens são rasos, eles não têm, tipo, uma jornada de crescimento. Eu achei o melhor personagem é o Kong, assim, porque ele é o único que tem alguma personalidade. Acho que o Bowser e o aliado dele também tem alguma graça ali. Eles são os mais engraçados do filme. Eles são um alívio cômico, na verdade. Mas, tipo, não se sustenta. Não dá pra ser só eles, assim. Precisa de que o filme todo, né, divertisse, né? Não só uma sequência que meio que não tem muito a ver na história. É uma trama paralela, assim, não interfere na trama principal. Enfim, agora eu vou dar exemplos mais diretos, então essa é a opinião mais geral. Eu falei sobre os personagens serem rasos. Por exemplo, a princesa, ela é perfeita, assim, ela não tem nenhuma falha, nenhum defeito. E eu entendi, pra mim, como se os criadores tivessem medo de escrever personagens femininas. Porque ela podia ter alguma personalidade. É claro que ela é bonita, é claro que ela é, tipo, benquista pela sua população, é claro que ela é super ágil e veloz e forte e inteligente, porque eles não quiseram ofender alguma mulher, né? Dar margem para poder dizer que as mulheres são fracas, mas ao mesmo tempo ele não dá recursos para ela poder se posicionar de uma forma que realmente
vai interferir na história. Por exemplo, na hora que a princesa sai da sala lá, que ela tá sendo noticiada, que o Bouncer vai invadir o território deles. Amanhã vamos encontrar com os Kongs pra pedir pro exército deles se aliarem a gente. E aí ela encontra o Mario pela primeira vez e ela vai treinar ele numa arena lá. Se o reino dela tá sendo ameaçado, por que ela ia perder? Por que ela ia deixar pro dia seguinte, se encontrar com possíveis aliados pro dia seguinte, e ia passar o dia inteiro treinando alguém que ela mesma diz pra população que não é importante, que é uma pessoa que não é importante, tipo assim, ela nem vê algum mérito no Mario de poder salvar ela e tal. E quando ela vai encontrar lá com o Kong e que faz o acordo pra conseguir ceder o exército, é o Mario. E o Mario, tipo, o Kong ouve o Mario, ele não ouve a princesa. Então, assim, eles têm tanta preocupação de botar a princesa como perfeita, mas ela não luta, ela não... tipo, de uma forma com que interesse da história, né? Aí outra coisa que também não faz sentido, porque a princípio os Kongs não querem ceder o exército deles, mas depois, quando o Mario vence a luta, eles já mostram que tinham um plano em mente. E assim... Uai, mas se vocês não queriam ceder exército, como é que vocês já estão querendo entrar na luta? Já sabiam que iam entrar na luta. Ele até poderia dizer ali pra princesa que não vai entrar na guerra e por trás está planejando um ataque. Mas então apresenta isso pra gente, né? Não deixa a gente preencher essa lacuna pelo filme. Falando sobre conflitos artificiais também, no final o filme força um clímax do Mario, com ele fugindo do Bouncer, que você não compra, porque o filme já desde o início já coloca... como o Mario, tipo, não desistindo nunca, como o Mario enfrentando um cara que é muito maior do que ele. Então, não convence, assim, ele desistindo de lutar. Que aí o filme fica alguns minutos ali desenvolvendo aquilo, porque o filme precisa de um ponto de virada, precisa de criar algum conflito naquele momento. Mas é um conflito que não faz sentido, que não é algo... que o Mario, não é uma ação que o Mario teria, que o próprio filme já estabeleceu como que ele reagiria. Tanto que aí no final, quem tem realmente uma jornada de crescimento é o Luigi, que o filme estabelece como no começo ele não sabendo enfrentar, depois ele reforça isso com ele, tipo, desde criança, com o Mario ajudando ele, e aí no final com ele, tipo, ajudando o Mario contra o Bouncer. Só que o filme, tipo, quase não reserva atenção pro Luigi. Inclusive, boa parte do filme o Luigi contracena com ele mesmo, assim. Enfim, é um pouco decepcionante, porque poderia ser tão melhor, poderia ser muito melhor. Os diretores, esse é o primeiro filme que eles dirigiram. Eu vi que eles estavam envolvidos também em Teen Titans, que eu adoro Teen Titans, então eu até esperava que tivesse muito mais senso de humor do que tem, que na verdade quase não tem. É um filme bem... não muito... é um filme que se leva um pouco até a sério em aspectos que não precisa, assim. Que ele se leva como se fosse uma série Game of Thrones pra criança. Uma coisa, inclusive, que me deixou bem pensativo, porque o filme se passa em Nova York, eles são italianos do Brooklyn, e o filme reforça muito isso. E eu fiquei, mas o Mario não é uma criação de um japonês? Tipo, cadê isso no filme? Não que ele precisasse ser do Japão, o Mario, né? Porque o Mario sempre foi italiano, né? Eu tô pensando aqui. Mas onde é que estão as referências japonesas no filme? De animes ou de filmes japoneses, enfim. Isso poderia ter deixado o filme muito mais rico, assim, de personalidade e de divertimento mesmo, de ser um filme que as pessoas não vão esquecer que assistiram, né? Se tivesse uma edição mais moderna, com recortes mais dinâmicos, fosse mais divertido, mais engraçado, e não fosse tão datado. Ele é muito datado, mas de um jeito que não é uma opção estética, feito de inteligência artificial com diálogos diretos de roteiro dos anos 90. Bom, então é isso.
Eu vou falar em seguida sobre Mato Seco em Chamas, um filme brasileiro, que pra mim é o melhor filme de 2023 até agora. Aliás, eu até pensei em fazer um vídeo sobre os meus melhores de 2022, mas será que eu faço mesmo? Já abriu já. Bom, é isso. Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, internet!